Imagine se de um dia para o outro você acordasse transformado em uma barata. É assim que começa o livro A Metamorfose, de Franz Kafka, que é o tema do vídeo de hoje, aqui do Livro na Veia. Olá pessoa, eu sou Rafael Santana e estou com você mais uma vez aqui no canal Livro na Veia. Hoje vou conversar sobre um clássico da literatura de língua alemã, escrito pelo autor Franz Kafka. Estou me referindo a este livro aqui, A Metamorfose. Eu acho que mesmo quem nunca leu ele, como era o meu caso, antes dessa leitura para fazer esse vídeo, todo mundo já ouviu falar dele. Quem não conhece a história do cara que simplesmente acorda transformado em um inseto monstruoso. Tá, mas e o que vem a seguir? É sobre isso que falarei nesse vídeo. O autor Franz Kafka é um dos mais lidos, estudados e discutidos da história da literatura mundial. A Metamorfose, por exemplo, é o seu livro mais relevante e que tem sido objeto de estudo em escolas e universidades há mais de 100 anos. Essa obra aqui foi publicada pela primeira vez em 1915, ou seja, já está perambulando por aí nas livrarias e nas casas de seus leitores há 107 anos. Que 107, Rafael? A gente está em 2023, é 108 anos. A edição que eu li foi essa daqui, publicada pela editora Antofágica, e eu li em e-book, porque esse livro está disponível no Kindle Unlimited, que é um serviço de assinatura de e-books. Toda hora passa uma música. Não, Siri, eu não quero ajuda, não quero ajuda. Vai embora. Vai embora daí. Como eu dizia antes, sempre passa uma mosca na frente do celular. Na hora que eu estou gravando. É sempre assim. Ou uma mosca ou um mosquito. Mas não se incomodem com isso, tá, pessoal? E como eu ia dizendo também, essa edição da Antofágica está disponível em e-book de graça, entre aspas, para quem é assinante do Kindle Unlimited. Então eu aproveitei e li esse livro o quanto antes, né? Porque de vez em quando alguns livros bons desaparecem lá do catálogo do Kindle Unlimited. Só por curiosidade, a edição impressa, que é em capa dura, uma edição muito bonita, essa da Antofágica, custa R$ 69,90. Então eu fiz uma boa economia lendo através da assinatura do Kindle Unlimited. Aqui diz que A Metamorfose é um romance, mas na verdade é uma novela, porque essa história é muito curtinha. E ela é tão, assim, numa tacada só, que ela não é dividida em capítulos. Ela tem, se eu não me engano, algumas partes, mas não é dividida em capítulos. Você vai lendo e a história vai. E a escrita do Franz é muito, assim, tranquila de se ler. Mesmo sendo um clássico, é um livro com uma linguagem bem simples, bem normal, digamos assim. Não tem nada muito rebuscado ali ao longo do texto. Pelo menos não nessa tradução feita por P.T. Rissati. Ah, e essa edição aqui também conta com ilustrações de Lourenço Mutarelli. Ilustrações bem grotescas, né? Que vão mostrando o processo de metamorfização, como é que se diz? De transformação, vamos usar essa palavra que é melhor. Do Gregor, que é o protagonista do livro, em uma criatura que lembra de um inseto. Um inseto bem grotesco e assustador. Aqui, ó, por exemplo, tem algumas dessas ilustrações. É assim que o livro começa. Só que, né, deixa eu controlar aqui porque aparece uma coisa aqui, né, que só homens possuem. Que eu não vou mostrar aqui pra vocês, né? Vai que o YouTube... Ó, mas é bem, né, marcante a ilustração do Lourenço. Mas pro final mostra ele se transformando mesmo no bichão lá, né? No inseto gigante. Eu confesso pra vocês que eu me senti mais incomodado pelas ilustrações, assim, da repulsa, daquela coisa da situação dele estar passando por isso, né? Do Gregor estar passando por isso, do que pela história em si. A história, eu não achei que ela é tão chocante, que ela é tão, assim, aterrorizante nessa questão da transformação dele, né? Da metamorfose. O personagem, até de certo modo, levou bem de boas essa transformação em um bichão, né? Eu, no lugar do Gregor, teria ficado desesperado, não ia nem querer acordar mais. Mas, pelas atitudes que ele vai tomando ao longo do livro, dá a entender que ele, sim, foi abalado por essa mudança completa de corpo e também de estado de vida. Mas vamos conversar por partes, né? Vamos primeiro falar sobre a história. A metamorfose começa com a seguinte frase, que se tornou uma frase icônica na literatura. E ela diz o seguinte: quando Gregor Samsa, certa manhã, despertou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama, metamorfoseado em um inseto monstruoso.
Gregor Samsa é um homem ali na casa dos 30 anos que vive com os pais e a sua irmã mais nova, uma jovem no fim da adolescência chamada Gretchen. A situação financeira da família Sansa não é nem um pouco boa. O pai do Gregor tem uma dívida bem complicada ali com o chefe do Gregor, o dono da empresa para a qual o Gregor trabalha como caixeiro viajante. E ele já está, se eu não me engano, há 5 anos nessa empresa, trabalhando nessa empresa, viajando por vários lugares para fazer vendas e tudo mais, né? Criar negócios. E esse é um emprego que o deixa muito transtornado e também afetado pela situação de que ele não tem quase descanso algum. Ele está sim trabalhando por obrigação para poder ajudar os pais. Ele detesta o que faz, está ali nessa vida, seguindo nessa vida de caixeiro viajante, porque não tem outra opção, não tem para onde correr. Essa dívida que ele precisa pagar para que o pai e a mãe e a irmã não sofram consequências piores, né, no quesito financeiro da vida, é literalmente um peso, um fardo na vida dele. É citado, inclusive, ao longo do livro que o Gregor já teria sido demitido há muito tempo se essa dívida do pai com o chefe dele não existisse. Ele calcula que ainda vai levar mais ou menos uns 6 anos de trabalho, né, para que essa dívida seja sanada. Ou seja, ainda tem muito chão para ele caminhar como caixeiro e também muitos longos e longos dias de insatisfação pessoal, de frustração e de sonhos que ainda não poderão ser realizados, de mudanças na vida que terão que ficar para depois. E põe depois nisso. O Gregor tem toda essa responsabilidade nas costas de pagar a dívida dos pais e de também sustentar a casa. A casa, inclusive, onde eles moram, foi ele que conseguiu, ele que trabalhou ali para obter. O pai é um homem já de idade, que inclusive, né, está bem acima do peso e tem muitas dificuldades de locomoção. Ele não consegue trabalhar. E a mãe também não está lá, né, na sua melhor forma física e por isso também não trabalha. A sua irmã, pela idade, também não gera nenhuma renda para a família. Então está tudo nas costas do Gregor. Isso até uma determinada manhã em que ele perde o horário para ir trabalhar. Ele iria até uma estação de trem para se encontrar com um cliente e ele acaba acordando atrasado. Ele perde a hora para esse compromisso profissional. E aí ele acorda e se dá conta de que ele não é mais um ser humano. Ao longo da noite anterior, noite essa em que ele teve alguns pesadelos, o Gregor foi se transformando, foi se metamorfoseando em uma espécie de inseto gigante. O livro não deixa claro em que inseto o Gregor se transformou. Ele possui tudo o que um inseto possui: patinhas, asas, um exoesqueleto, né, por sobre o seu corpo, inclusive um formato meio abaulado, que o atrapalha bastante ali na sua locomoção na cama. Ele tem algumas dificuldades, a princípio, para conseguir sair dela. E até abrir a porta se torna algo muito complicado. Ele precisa usar as suas mandíbulas, porque ele não tem mais dentes e nem mãos, né, para agarrar a maçaneta. E o pior vem a seguir dessa descoberta do Gregor de que se transformou, por algum motivo, né, que o livro não explica qual, em um inseto gigante, em um ser monstruoso ali. Ele tem que lidar com essa situação, com essa transformação inesperada e completamente indesejada, né? Como que ele vai viver a partir de agora, depois de se transformar em um monstro, né? E tem também a questão da reação da família, como que os pais e a irmã dele vão reagir quando virem ele. E isso não demora a acontecer, porque os pais do Gregor e a irmã dele começam a chamá-lo, começam a tentar acordá-lo e a tirá-lo do quarto, né, de certo modo. Eles não abrem a porta, mas ficam ali, né, enchendo o saco, perguntando: "E aí, Gregor, você não vai sair, não vai acordar, não vai trabalhar, né? Já perdeu a hora? Tem alguma coisa acontecendo? Como é que você está?" E durante a leitura eu me perguntava se a preocupação deles era se o Gregor estava bem, se ele estava vivo, ou se o fato dele perder os seus compromissos profissionais acarretassem problemas para eles, para os pais e a Gretchen. Qual era a preocupação principal deles? Com o bem-estar do Gregor, se ele estava bem ou não, ou com o ganho financeiro da família, que seria afetado se ele decidisse, por exemplo, não ir trabalhar mais. E aí eu também me peguei pensando em quantos de nós já não pensamos nisso, né? Já tem até meme por aí, vários, na verdade, de e se eu não fosse hoje, hein? Ai, quem é trabalhador, principalmente trabalhador assalariado e com empregos que desgastam muito fisicamente e mentalmente, quem ainda não pensou nessa possibilidade, né? De simplesmente largar tudo. Mas é aquilo, né? Nem todo mundo vai ter como ganhar dinheiro vendendo bijuteria na praia. Então, tem que trabalhar, não tem jeito. E esse emprego do Gregor é tão sufocante, tão escravizador,
que o gerente dele vai até a casa dele para querer saber, né, o que aconteceu com ele. O cara se atrasou por algumas horas e pelo fato de não ter dado uma justificativa ainda, né, porque ele estava ali todo atordoado com essa situação de acordar transformado em um outro ser, o gerente vai até lá, né, tirar a dúvida se ele está bem ou não e por que ele não foi trabalhar pessoalmente. Quando eles se deparam, quando o Gregor finalmente abre a porta, sai do quarto e a família e esse gerente se deparam com a sua nova forma, é complicado, hein? Muito complicado. Mais complicada ainda vai ser a maneira como a família do Gregor vai lidar com toda essa transformação que ele passou. Simplesmente eles vão mantê-lo meio que preso em seu quarto. Ele também, né, por vontade própria, vai ficar lá na maior parte do tempo, porque esse contato dele com os outros não é nem um pouco agradável, tanto para os demais, que ficam assombrados com a nova aparência dele, quanto para ele mesmo, né? Ele não quer ser um fardo para a família, não quer criar sensações ruins em outras pessoas, né? Nas pessoas que são mais importantes para ele. Sensação de repulsa, de nojo, de aversão. E eu já vou dizendo para vocês que a maneira como esses familiares do Gregor irão lidar com a situação é uma maneira bem complicada. Principalmente, por exemplo, a irmã, que a princípio é a pessoa que mais se aproxima dele, a pessoa que meio que o ajuda, entre aspas, né? Lhe dando comida, levando comida para ele e tal, meio que interagindo com ele, sempre que possível. Porém, até ela, com o tempo, vai mudando. Dá um ódio quando passa um inseto bem na frente da minha gravação. Por que ele não passa atrás, né? Será que é o Gregor mandando aí uns insetinhos para me atormentar nessa resenha? A reação da mãe e do pai são bem controversas. Bem aceitáveis, digamos assim, porque você de repente descobre que seu filho virou um monstro. É complicado, né? A mãe, principalmente, fica muito abalada. Sempre que ela tem algum contato direto com a imagem que o seu filho, né, mostra agora, ela fica a ponto de desmaiar. E tem, inclusive, alguns momentos do livro em que ela literalmente desmaia, desfalece. Já o pai tá ali naquela situação de que, já que o filho virou uma coisa, né, que não vai ter mais como gerar renda para a família, ele, agora, né, o pai, que terá que voltar à ativa. E é o que ele faz. Ele tanto arruma um emprego, que eu não lembro agora exatamente qual é, mas ele usa um uniforme, usa um cap e tal. E ele também aluga um dos quartos para 3 homens, que são bem folgados, né? Bem insuportáveis aí, esses camaradas. Há uma outra personagem nessa novela também, que é a empregada, a nova empregada da família. Porque a antiga empregada simplesmente se demitiu quando descobre ali, né, a situação na qual o Gregor passou a estar. Sua nova cara não é nem um pouco bonita, né? E seu corpo, então, nem se fala. Até eu ia ficar meio balançado se trabalharia ou não para uma pessoa igual ao Gregor, coitado. E a história avança, de forma bem ligeira até. Se você tiver pelo menos uma hora livre, você consegue ler esse livro numa tacada só. Os questionamentos e os temas que a Metamorfose apresenta ao longo da sua história são bem importantes. E tão importantes, tão relevantes, que mesmo após 100 anos, mais de 100 anos, da publicação desse livro, eles ainda são atuais. As críticas sociais que eu identifiquei, e que são mais relevantes no meu ponto de vista, dentro dessa história, são até quando você vai se permitir ser escravo de um trabalho para manter um determinado padrão de vida, e também o valor que as pessoas te dão, principalmente as pessoas mais próximas de você, enquanto você é útil para elas. Útil de diversas maneiras, né? No caso aqui, útil financeiramente. Era o Gregor quem sustentava a família. Mas a partir do momento em que ele não faz mais, não exerce mais essa função e acaba se tornando um fardo para essa família, as coisas mudam da água para o vinho. E como qualquer outro livro, esse livro, A Metamorfose, causou algumas expectativas em mim e também algumas frustrações. A minha primeira expectativa era que o livro de alguma forma explicasse por que o Gregor se transformou, né, em um bichão, em um inseto. Eu imaginei durante a leitura que houvesse uma espécie de maldição na família e que a reação da família, que não foi assim tão desesperadora assim, eles levaram até de boas, né? A minha família, por exemplo, se abrisse a minha porta e encontrasse uma barata enorme aqui dentro, minha mãe, coitada, ia ficar desesperada. Meu pai ia caçar uma pedra, um pau para me matar. Nunca mais ia ter paz nem sossego enquanto não conseguisse me trazer de volta. E não é isso que a família do Gregor faz. Eles levam de boas a ideia de que ele não é mais aquele.
eles o toleram com muita facilidade e também o mantêm distante da família. Tipo assim, deixa ele lá, né, no quarto dele, na bagunça dele, na sujeira dele, e a gente segue a nossa vida. Confesso que eu esperei sim que eles agissem de uma outra maneira, que eles tentassem ajudar o Gregor, tentassem encontrar uma solução. Ele próprio, o Gregor, também meio que levou na esportiva, digamos assim, a situação na qual a vida o colocou. Eu, no lugar dele, teria ficado desesperado, não ia nem mais querer ver a luz do sol, até que essa mudança fosse revertida. Se eu já fico chateado com a vida quando uma mínima coisa já não dá muito certo, imagina se de repente eu acordasse transformado em um bichão, né, insetoide. Eu, sei lá, não sei qual seria a minha reação, mas com certeza eu não ia ficar nada bem. De certo modo, o Gregor também não ficou bem, porque com o passar do tempo, ele parou de comer. Só que aí o livro dá a entender que ele não quer mais se alimentar, não apenas porque ele talvez esteja com algum sentimento, sei lá, de aversão à própria vida, não queira mais continuar vivendo, mas também porque ele não se agrada mais com aquelas comidas. Ele não é mais um ser humano. Então o que ele quer comer passa a ser outras coisas. Ele tem outras vontades, outros desejos. Tem uma situação que vai acontecer aqui com uma maçã envolvendo o Gregor e o pai dele que me deixou indignado, hein? Outra coisa que também me deixou ligeiramente indignado foi o final abrupto que essa história tem. E também toda a decisão que a família toma após um determinado acontecimento, que eu não vou contar aqui para não entregar spoilers, né? Olha, que vontade, hein? Que vontade de dar uns supapos nesse povo. Mas é isso, pessoal. Esse foi o nosso papo de hoje sobre o livro A Metamorfose. Se você ainda não leu esse clássico da literatura, faça esse favor. É uma história rapidinha, você vai ler assim, ó, numa tacada só. Não é complicada de se compreender. Essa edição da Antofágica, pelo menos, eu achei super tranquila a leitura. Talvez outras edições, como a da Penguin e Companhia, por exemplo, e tem muitas outras por aí, tenham uma linguagem um pouquinho mais rebuscada. Mas fica a seu critério escolher qual edição é a melhor para você. Se você gostou do conteúdo de hoje, deixe o seu like para apoiar o canal Livro na Veia e também compartilhe com todo mundo que você acha que vai gostar da leitura de A Metamorfose. E claro, se ainda não se inscreveu aqui no canal, faça isso agora. Basta apenas um toque no botão inscrever-se e outro toque no sininho para ativar as notificações. A gente se encontra então nos próximos vídeos aqui do canal. Um forte abraço e até mais. Tchau!